Muito boa noite, gente. Terminando aqui os últimos preparativos para a gente começar então a conversar um pouquinho hoje, falando diretamente de Bragança Paulista, interior de São Paulo. E hoje eu precisava gravar. Essa semana eu não gravei, né? Assim, gravei menos. Teve uns dias aí que eu tive que dar uma furada em função de tudo que aconteceu, está acontecendo na minha vida. Mas eu tive essa noite passada tive uma experiência que eu não posso nem dizer que pode ser chamada de experiência, mas enfim, tenho certeza que eu estava quase que eu consegui tomar consciência, né, do meu corpo astral, enfim, e me lembro de estar estudando numa sala, num final de tarde, e tinha uma luz que entrava por uma janela, me lembro de um esboço que eu estava fazendo num papel, enfim. Mas aí acordei com aquele sentimento de estar fazendo alguma coisa, sabe? De estar produzindo alguma coisa lá no astral ou estudando alguma coisa nova. Eu não sei se isso tem a ver ou não tem a ver, mas o fato é que eu eu não sei se foi um insight, o que foi isso, mas a ideia de fazer um vídeo hoje falando um pouquinho sobre perseverança. Eu não gostaria de entrar em detalhes da minha vida pessoal aqui, mas eu também não sou diferente da grande maioria de pessoas, né, que estão aqui encarnadas. Então, assim, todos os dias a gente tem que matar um leão, né? Todos os dias a gente tem que tentar encontrar forças e meios para a gente conseguir suplantar as dificuldades da nossa vida. E isso faz parte dessa coisa de estar encarnado aqui, né? Quer dizer, além da vida ordinária, vamos chamar assim, na acepção da palavra, que é o que você tem que viver a sua vida de maneira cotidiana, que é cuidar do corpo, pagar conta, esse tipo de coisa, tem ainda, especialmente em alguns casos, outras preocupações, né? Que é quando você para um minutinho que seja do seu dia para fazer uma vibração, uma prece ou mesmo fazer alguma coisa em prol do próximo. Eu durante muito tempo assisti o Saulo Calderon, assisto ainda hoje, e ele sempre fala isso daí, né? O que é que você está fazendo em prol do seu próximo? Porque na verdade é isso que vai te fortalecer, é isso que vai... Porque assim, viver pra gente é quase que mecanicamente a gente já faz, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é em função de nós mesmos, né? Em função da nossa prole, né? Dos nossos filhos, dos nossos pais, não importa. O tempo inteiro você está fazendo alguma coisa que na verdade é quase que mecânico, né? Não tem muito sentido se a gente for levar em consideração de que a nossa vida não termina aqui, e de que tudo que você faz aqui é para cuidar do corpo daqui e tudo vai ficar aqui. A vida meio que perde sentido se você não começar a pensar no seu futuro. E em função disso, eu pensei num tema que é a gente falar sobre perseverança, que eu acho que é assim uma coisa muito espiritual, a gente falar dessa capacidade que a gente deve ter ou adquirir ou treinar, que é de continuar sempre buscando algo que nós acreditamos, independentemente das adversidades do dia a dia, porque essas vão acontecer. Então assim, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, e também não tente achar que a sua dor é maior do que a do outro, sabe? Isso também é uma coisa que o ser humano, quando a gente fala de corpo humano, a gente fala muito de ego, né? Um ego desajustado, onde a gente começa, na maioria das vezes, acho que todo mundo tem um pouco disso, de a gente achar que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros, né? Tem uma frase do Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, que falava o seguinte, né? Em função das suas histórias, todos têm razão. Que mais ou menos significa dizer que não adianta você tentar justificar ou transformar ou, enfim, ou forçar alguma pessoa a uma determinada ação que você espera,
porque de fato isso não faz parte do contexto dela, do universo cultural dela, do universo de vida dela, né, da essência dela. Então, assim, às vezes a gente fica injuriado ou assustado ou indignado com alguma situação de alguma pessoa próxima, ou um amigo, um colega, enfim, e aí a gente acha um absurdo a pessoa se comportar daquele jeito, mas acaba se esquecendo que talvez se você estivesse na mesma situação que aquela pessoa, ou seja, tivesse vindo dos mesmos pais, tivesse tido as mesmas histórias de vida, dificilmente você agiria diferente. Então essa frase é muito inspiradora, né? Que assim, é importante a gente pensar que será que se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, a gente vive falando mal político. Será que se você estivesse na mesma situação que esse político, será que você estaria agindo diferente? O que te garante que você estaria agindo diferente? E aí eu dou até um passo anterior, né? Você com a sua cabeça talvez jamais conseguisse ser um mau político, né? Enfim, então é importante a gente começar a refletir sobre isso. Mas o que de fato isso tem a ver com perseverança? Tem tudo a ver no sentido em que todos nós somos essência, todos nós somos produtos de Deus, ou seja, a gente vem de Deus, de Jah, dessa inteligência criadora, que até alguns espíritos dizem não saber quem é Deus, né? Mas o fato é que essa inteligência maior da criação, que nos criou e nos permitiu estar aqui, ela criou em cada um de nós uma assinatura, né? Nós tem uma assinatura específica na nossa personalidade, na nossa essência, na nossa consciência, que faz com que nós caminhemos em direção a alguma coisa. E a gente não nasce aqui simplesmente por nascer. Né? E aí, quando você pensa assim, eu nasci por nascer, já é até um primeiro sinal de que alguma coisa precisa mudar dentro de você. Porque na verdade todos nós somos úteis e todos nós podemos servir a algum propósito na vida. A grande dificuldade é a gente justamente encontrar qual que é esse propósito. E aí, não pense que o seu propósito é muito específico ou diferente, não pense isso. Ele simplesmente você não encontrou. Mas será que a gente está buscando? Será que eu já descobri? E é nisso justamente que entra a perseverança. Que é essa capacidade que a gente tem que aprender de observar, né, observar tudo à nossa volta, o nosso universo, o universo que a gente vive, para a gente saber do que a gente gosta, o que tem a ver com a nossa, o que nos dá prazer, o que nos comove, nos demove, o que faz a gente sair do lugar, entende? Então, para isso a gente precisa de um mínimo de calma mental, né? Então, quando eu estou dizendo isso, porque eu estou no comodismo da minha meia-idade, mas a minha vida inteira eu tive a mente perturbada. Hoje ainda tenho bastante, mas não é sem trabalho árduo que você vai conseguir encontrar o seu lugar, porque o tempo inteiro a gente está refletindo, a gente está tentando encontrar o nosso caminho, está tirando conclusões. Hoje eu estava conversando com meu irmão e ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou o seguinte, é muito engraçado, porque chega uma hora que a gente tem que dar umas entradas no nosso cérebro, porque acontece o seguinte, quando o nosso cérebro está no controle, o nosso corpo está parado, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque geralmente quando a gente está num momento de muita reflexão, ou muita... a gente está com uma dificuldade muito grande, na verdade, que a gente precisa enfrentar ou suplantar na vida, quando a gente está nessa situação, o nosso cérebro gasta tanta energia com ideias controversas, né, avaliando coisas, que o nosso corpo fica parado. E aí ele falou uma coisa que é muito interessante, falou assim, que às vezes você precisa estar no mundo. Quando você está no mundo, eu achei isso muito espiritual.
E quando você se joga numa determinada situação, né, com um propósito positivo, naturalmente o mundo vai começar a te oferecer novas possibilidades. Porque você vai ver uma coisa num outro lugar, quer dizer, você acaba rompendo esse teu universo limitado, que era o que você já tinha acumulado no teu cérebro, e você passa para uma próxima etapa, que é quando uma pessoa ali te dá uma nova ideia, fala alguma coisa, enfim, e aí automaticamente o seu universo se amplia, e talvez a partir daquilo ali, né, você encontre um gatilho para encontrar uma alternativa e conseguir que o seu cérebro, vamos dizer assim, assimile uma nova possibilidade, e a partir disso você conseguir encontrar a saída para aquele problema que você tem. Só que, como eu já disse, não adianta você ficar parado, pensando, fritando, não adianta, você tem que estar em movimento, e para estar em movimento você precisa se colocar em movimento, e se colocar em movimento significa ter a consciência, né, e a autonomia de dizer para o seu cérebro, beleza, já pensei muita coisa, agora preciso agir, né, preciso dar um passo, preciso fazer alguma coisa, preciso ir em direção a algo, preciso estar no mundo, porque senão não adianta, o meu cérebro ele já está se esgotando de possibilidades e ele não consegue encontrar a saída. Eu achei isso uma frase muito interessante, assim, muito espiritual. Enfim, e aí então, na minha cabeça, de algum jeito, eu meio que separo, sabe, perseverança de persistência. E eu sempre aqui nos meus vídeos eu coloco sempre esses dois, sempre duas palavras, duas ideias, né, um binômio, sempre para a gente ficar raciocinando sobre isso, porque eu na minha vida toda eu acabei descobrindo que as pessoas têm muita dificuldade de objetificar, sabe, de saber exatamente o que está falando. A gente, na verdade, nós somos, de certa maneira, analfabetos emocionais, porque posso aqui dar alguns exemplos simples, né? Por exemplo, se você for, por exemplo, falar sobre sexualidade, na minha geração especificamente, você aprendia sobre sexualidade conversando com um amigo, porque teu pai e tua mãe jamais viria falar para você como é que faz sexo, enfim, por exemplo. E, por exemplo, a gente também, né, na minha geração, era comum a gente ver os nossos pais se degladiarem, era comum, estou dizendo que era regra. Né? E eles não sabiam, às vezes, se desenvolver ou desenvolver uma conversa num nível razoável, né? Às vezes para problema até simples, porque um falava uma coisa que não devia falar, ou podia falar diferente, e aí no fim um escutava outra coisa que o universo dele permitia entender, enfim, acabava virando uma bagunça. Hoje em dia nós temos mais possibilidades, mas ao mesmo tempo que a gente tem mais possibilidade, a gente também tem mais dúvida, né? Que eu acho que é outro critério também importante da perseverança. Quando você não tem muita opção, você tem um número menor de caminhos a seguir. Agora, quando você tem um universo gigantesco de informações e possibilidades, fica mais difícil. Então, por exemplo, se você é uma pessoa pobre, que a única chance que você teve foi de concluir o primário, você vai, meu amigo, você vai, porque o que vier é lucro, entende? Agora, de repente, você tem 2 mestrados, um doutorado, não sei o que lá, e aí você acha que é incapaz de dominar esse mundo, porque simplesmente você tem tanta possibilidade de fato que sequer você consegue encontrar viabilidade em qualquer uma dessas possibilidades, né? Entende? Então a gente também precisa ter uma autocrítica nesse sentido, né? O que é que eu tenho, né? O que é que de fato eu tenho na minha vida? Quais as chances que eu tenho? Quais as possibilidades? Quais são os caminhos possíveis, né? E só para concluir mais essa tese, que é a questão
da força que a gente tem que ter, né, para sair do lugar, né? A gente precisa ter uma força muito grande, porque às vezes tem muita coisa que emocionalmente nos trava, né? Uma vez eu escutei uma frase muito legal, né, de que muitas das vezes você tem alguém sentado no seu ombro, então isso aumenta demais a tua capacidade de se mover. E esse alguém que está sentado no seu ombro, né, pode ser um pai, um avô, uma mãe, uma avó, pessoa que te quer muito bem na maioria das vezes, mas que quando ela sobe no seu ombro, ela está sempre ali, entendeu? Te pressionando, te colocando, pedindo uma satisfação a respeito disso ou daquilo. Por exemplo, o que você vai ser quando crescer, o que você quer da sua vida, você precisa isso, você precisa aquilo, sabe? E isso de fato às vezes aumenta demais a nossa dificuldade de caminhar na vida, especialmente quando você tem mais possibilidades, entende? Eu falo isso porque na geração que eu vivi, da qual eu faço parte, né, as coisas eram muito mais simples e ao mesmo tempo as possibilidades eram muito menores. Então, quando você conseguia ser qualquer coisa, isso eu posso falar com certeza, quando você conseguia uma única conquista que fosse, não importa qual fosse, já era uma grande vitória. E depois você ia para o próximo passo, que era qualquer outra, e depois qualquer outra. Ou seja, a gente pensava em uma coisa de cada vez. É como se a gente tivesse um objetivo único de cada vez. Então, por exemplo, nossa, se eu formar, olha que absurdo, né? A gente fala, se eu formar, e depois não, agora eu vou trabalhar naquela firma que eu quero, né? Trabalhar em firma. E depois, né? Hoje em dia esses conceitos, essas ideias, eu sei que é meio brega esse tipo de coisa que eu estou falando, mas era assim que as pessoas falavam, era assim que o universo cultural determinava que determinada coisa podia ser. Então, naquela época, eu me lembro, eu era criança, quando você ouvia assim, nossa, fulano de tal é fichado na empresa. Quer dizer, ele tinha feito uma ficha de inscrição a um determinado cargo. E aí quando ele era contratado, então, ele passava a ser efetivo da empresa. E isso era uma vitória, né? Então dali as pessoas, dentro desse limite de simplicidade, as pessoas conseguiam desenvolver coisas, era muito mais possível. Hoje, com esse universo gigante de possibilidades que você tem, você olha para o lado e você vê uma enorme concorrência de tudo. Aí se você é um pouco mais exigente com você mesmo, o que vai acontecer? Você fala, eu não vou não, tem tanta gente que faz o que eu faço, né? Não, vai ser difícil. Nossa, mas o fulano lá ganha milhões. Nossa, né? E que de certa maneira isso tem a ver com a perseverança. Por quê? Porque se a gente joga muita informação para dentro da gente, a gente acaba se massacrando, tendo pensamentos massacrantes, né? Que acabam aumentando o peso da nossa caminhada. Porque se já está difícil você tomar um rumo, fica muito mais difícil ainda se você vê que, por exemplo, sei lá, você vê um cara que fala muito bem e que ganha muito dinheiro. Você vai olhar para essa situação e vai falar, será que eu tenho essa capacidade? Acho que não, né? Nossa, acho que eu nunca vou conseguir ganhar tanto dinheiro assim. Né? Por quê? Porque geralmente esse pensamento é típico de quando a gente está numa down, a gente tá sem rumo, né? E aí isso está diretamente relacionado à perseverança. Então, por exemplo, posso estar errado, lógico, e a gente tem que estar aberto a estar errado, mas hoje em dia eu vejo o seguinte, que nada na vida que seja valioso vem por acaso. Então, por exemplo, é muito fácil você olhar para um empresário que está há 20 anos naquele ramo, ganhando muito dinheiro, e achar que amanhã, se você entrar, você vai ficar milionário também. Você vai ganhar muito dinheiro também. Mas você se esquece da jornada que essa pessoa já empreendeu na vida dela.
Não importa por que motivo, nem por quais foram os meios que ela encontrou para chegar naquele lugar onde ela está, mas o fato é, ela perseverou. Ela continuou buscando aquilo por muito tempo. Ultimamente eu tenho tentado aprender acordeon e eu tenho uma série de dificuldades com ritmo, assim, né? Sempre foi assim. E eu coloquei como desafio, falei, vou aprender esse bagulho. E faz muito tempo que eu comprei acordeon. Comprei esse acordeon faz mais de 10 anos. Né? E aí eu fui me aproximando cada vez mais da ideia, não sei o que lá. E botei na minha cabeça que ia aprender. Até que apareceu um amigo, um irmão, na verdade, que me ofereceu aulas de sanfona, assim, de acordeon. E tem me ajudado muito. Enfim, aí eu comecei, eu coloquei como desafio para mim aprender isso. Por que eu não posso aprender? Eu posso aprender, se eu quiser eu posso, basta eu querer. Entende? Então a gente precisa estar aberto para essas coisas, mas entender que existe um processo. Sabe? A gente tem que começar a ter um pouco de maturidade, de perceber que coisas valiosas, elas não vêm por acaso na nossa vida. E partindo do pressuposto que todos os seres humanos estão mais ou menos no mesmo nível de inteligência, né, a gente precisa compreender que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ganhar dinheiro, assim, sabe? Ou ter sucesso numa profissão. Não é assim, entende? Ou numa carreira, um esportista, por exemplo, né? A gente vê, por exemplo, a história de vários esportistas, né? Como o Oscar, que era do basquete, que ele falou que o próprio Rogério Ceni, né? Que eles acabavam o treino, eles continuavam treinando, especificamente uma determinada situação, para que eles ficassem bons. Então, por exemplo, o próprio Oscar, já vi entrevista dele falando várias vezes que ele não conseguiu o título de cestinha do Brasil à toa. Por quê? Porque ele era incansável nos seus treinamentos, entendeu? Então acabava o treino e ele continuava treinando cesta de 3 pontos, cesta de 3 pontos, cesta a longa distância, cesta, até que um dia ele ficou bom. Então, assim, na minha cabeça, de certa maneira, eu acho que quando a gente fala de persistência, pelo menos isso tem a ver com o meu universo cultural, tá, gente? Que, assim, são para objetivos de curto prazo, sabe? Por exemplo, eu posso persistir em, sei lá, pode ser um exemplo, sei lá, eu preciso passar de ano. Vou dar um exemplo bem bobo, assim, eu preciso passar de ano. Ou eu preciso comprar um carro, uma moto. Preciso comprar um carro, uma moto. Enfim, isso é um negócio de curto prazo. Porque quando você tem um objetivo mais material, assim, sabe? Na minha cabeça eu divido assim. Então aí você tem que ser persistente. Por exemplo, quando você está trabalhando lá, você está muito cansado, aquilo não tem muito propósito na tua vida, então você está trabalhando para alguém, sei lá, não é uma coisa que vai definir a sua existência, enfim, você está trabalhando para alguém, e você está cansado, você podia naturalmente ir embora, mas você fala, não, tem que terminar, eu preciso persistir nisso aqui, porque, né, preciso terminar, preciso acabar, não sei o quê. Ou, eu preciso trabalhar um pouco mais esse mês, não sei o que lá, porque eu tenho aquela conta. Ou eu preciso estudar um pouco mais, sabe? Persistir um pouco mais, tentar um pouco mais para ver se eu aprendo acordeon ou para passar de ano, né? Então, essa química que eu nunca entendo, de repente eu preciso entender ela, mesmo não gostando, entende? Então, acho que aí, quando eu ouço essa palavra persistência, eu pelo menos uso nesse conceito assim, de que isso seria uma coisa efêmera, rápida, temporária, assim, né? Agora, quando eu ouço perseverança, eu não sei se é porque a palavra é mais cheinha, mas na minha cabeça perseverança, apesar de muitos lugares confundir como um sinônimo,
A perseverança é uma coisa quando você tem um objetivo maior, sabe? Quando você tem um negócio que é realmente significativo da sua vida, que realmente vai fazer a diferença para a sua essência. Aí eu gosto de usar a palavra perseverança. Então, quando eu falo assim, eu estou perseverando, eu automaticamente imagino um objetivo grande, sabe, na tua vida, uma busca intensa por alguma coisa que faça realmente sentido para você. Só que para a gente ter perseverança, eu acho, a gente também precisa identificar o que é que faz sentido para a gente, porque senão você não vai conseguir perseverar em nada na sua vida, porque... Né? E aí a gente começa a pensar assim, né? O que faz sentido para mim? O que realmente pode mudar o meu destino? E que assim, equivale a pena eu lutar, né? E aí eu acho que perseverança ela de certa maneira está ligada com uma coisa que tem a ver com uma coisa, com uma outra coisa, que seria a autoconfiança, sabe? Que na medida que você dá os primeiros passos, você começa a ficar mais fortalecido. E dar os primeiros passos é muito engraçado, porque assim, às vezes você tem uma condição muito boa. Imagine dois cenários. Um é você não tem condição nenhuma financeira, você mora numa casinha muito simples, você não tem possibilidade de dar os primeiros passos em direção ao objetivo. Por exemplo, acho que vai ficar mais claro assim. Você quer fazer uma faculdade de veterinária. Mora num bairro bem marginal, assim, e a outra pessoa já mora no centro da cidade. Um estudou sempre em escola pública com dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para tomar um ônibus para ir para a escola, e o outro tinha um motorista que levava e não sei o que lá e não sei o que lá. Enfim, teoricamente tinha muito menos condições financeiras que o outro, mas os dois têm o mesmo objetivo, que é ir para uma faculdade de veterinária. E para efeito de exemplo, poderia ser a mesma faculdade de veterinária. A questão é que não tinha muitas opções na vida. As opções que ele tinha era simplesmente pelo esforço próprio dele. Então, desde muito cedo, ele já começava a dar os primeiros passos porque ele percebia que não tinha muito apoio, não tinha muita possibilidade. Então, desde muito pequeno, ele já dá uns primeiros passos. E quando ele dá esses primeiros passos, automaticamente ele gera uma autoconfiança em relação a essa passada. Então, ele fala, eu consigo, se eu quiser eu vou. E do outro lado, você pode ter, por exemplo, uma condição financeira muito boa, onde esse pretendente à vaga, vamos dizer assim, tenha muita dificuldade, porque talvez ele nunca tenha sido estimulado a dar os seus próprios passos. Então, nesses dois cenários, um já dá alguns passos, já teve a possibilidade de treinar alguns passos, e já tem alguma autoconfiança, enquanto que o outro, que está numa condição mais abastada, às vezes ele não tem, mesmo tendo uma condição financeira melhor, ele não tem essa autoconfiança, que é necessário para que ele persevere em direção a esse objetivo maior, essa coisa grandiosa que vai mudar a vida dele. E isso, na verdade, é fato, é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Quer dizer, condição financeira ajuda, mas não é determinante para o cara verdadeiramente decidir se quer fazer a caminhada ou não. Então, essa questão da perseverança, ela tem a ver com a autoconfiança. E a autoconfiança permite que você determine mais ou menos o tamanho do objetivo que você vai buscar. Porque você pode ter uma série de situações na tua vida que te limite de algum jeito. E aí, obviamente, tudo é negociável, tudo você vai refletir sobre, mas o fato a gente precisa
ter condição, ter essa autoconfiança para a gente perseverar e buscar alguma coisa que seja realmente significativo para nossas vidas. Então, eu quis trazer essa reflexão da perseverança porque às vezes a gente está meio perdido na vida, sabe? E a vida ordinária, né? A vida de ordinário ou a vida ordinária, na acepção da palavra, é essa do cara que fica todo dia, vai lá no dia a dia dele, ridículo, ele sempre acorda, vai trabalhar, volta, paga coisa, gasta o dinheiro, compra, vai, gasta, e fica nisso. Sabe, essa é a vida ordinária, a vida de todo mundo, dependendo da sua profissão, a vida do cara que não sai do lugar, efetivamente. Se a gente for levar em consideração que a gente é consciência e que a gente vai para algum lugar depois disso daqui, né? Aí a gente fica pensando, beleza, minha vida está passando, e eu estou fazendo o que aqui? Você está acumulando o que? Bens? Que a hora que você sair daqui você não vai poder levar para lugar nenhum? Tinha uma frase, uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa de um cara que ele falava assim que caixão não tem gaveta. Então não dá para levar nada. O que dá para levar está aqui dentro. Está dentro das experiências, da vida que você teve, das experiências que você viveu, das relações que você criou. E é isso. E pronto. Então assim, não fique esperando que você vai ser diferente, sabe? Eu não sei porquê, mas acho que foi... Quem que foi? Acho que foi a Madonna uma vez. Fizeram uma entrevista com a Madonna perguntando, porque a Madonna perdeu a mãe muito cedo, né? E ela uma vez perguntaram para ela assim, com todo o dinheiro que você tem, não sei o que lá, biriri, baroró, o que que você não tem com o dinheiro que seu dinheiro pode comprar? Aí ela simplesmente respondeu assim, uma mãe. Que é mais ou menos assim, né? Eu sei que é meio over isso, mas a gente ficar pensando nessa questão de que se a gente soubesse que tem mais uma semana de vida, será que a gente mudaria de atitude? Porque é muito louco, a gente fica a vida inteira trabalhando em prol de, tentando conquistar para um dia a gente ficar bem. Aí quando você tem possibilidade de gastar essa grana, você tá velho, você já está carcomido pelo molde. Então assim, você está tão amoldado a uma determinada situação ou condição que você, mesmo tendo dinheiro, você não consegue fazer, sabe? Você não consegue sair do lugar. Eu mesmo já vi vários familiares que terminaram assim, sabe? A vida vai te dobrando tanto, dando tanta paulada, que quando chega no final você tem até alguma graninha para fazer isso ou aquilo, mas você não tem mais vontade, você não tem mais ânimo, você simplesmente está morto. Estando vivo, está morto, sabe? Você simplesmente não tem condições de sonhar, mataram os seus sonhos dentro de você. Então, assim, se você está nesse momento de busca, de procura, de não sei o que lá, beleza, sem novidade, a vida é isso. Você tem a vida do teu corpo, que você tem que correr atrás, de dinheiro, pagar e X. E aí a minha dica é, tente viver o mais simples que você precisa, que você possa. O mais simples que você possa. Por quê? Porque para você, por exemplo, hoje em dia, nada contra, tudo contra. Quanto tempo a gente perde consumindo soap opera, consumindo série, consumindo programa de televisão, reportagem de violência? Quanto tempo a gente perde da vida? Né? E eu já escutei muita gente falar assim pra mim, né? Mas eu não gosto de livro, eu não gosto de sei o que lá. Entendeu? Eu chego cansado. Você não acha que eu tenho direito? Acho que você tem direito. Verdade, acho que você tem direito. Mas enquanto você estiver nesse círculo, você nunca vai conseguir enxergar nada além disso. Você só vai continuar no mesmo trabalho, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar sempre chegando cansado em casa e sempre precisando ver um programa de violência ou uma novela para poder descansar, para ficar pronto para trabalhar amanhã. Então assim, a pessoa não consegue enxergar que ela está presa, que ela está engessada. Ela já está engessada e ela não percebe, entende?
E aí tudo bem, em função das suas histórias, todos têm razão. A pessoa vai ter que se arrastar por um tempão ainda para perceber isso. E aí você poderia perguntar, beleza, e qual que é aí, ô sabichão, a solução que você tem? Eu não tenho solução, porque se eu tivesse, meu amigo, se eu tivesse a solução, é o que eu estou dizendo, essa é a vida de ordinário, a vida cotidiana, ela é assim. O que a gente tem que tentar fazer é viver de uma maneira menos sofrida, menos sofrível. E aí sim, né? A partir disso, tentar manter a calma, manter a nossa cabeça numa boa, entendeu? Para aí a gente começar a enxergar alguma possibilidade de fazer algo diferente. Agora, se você está mergulhado de cabeça para baixo numa piscina de lama, fica muito difícil respirar. Você precisa encontrar uma boia, um jeito de pelo menos tomar um fôlego, olhar por cima, ver, beleza, para onde é que eu vou nadar, sabe? Você precisa ter uma possibilidade. Agora, estando de cabeça para baixo, afundado na lama, você só vai enxergar lama. E se você continuar nadando, você vai nadar cada vez mais profundo. Então, a gente precisa buscar então um meio termo para que a gente tenha a possibilidade de uma hora tomar um fôlego, olhar para fora e falar, beleza, é para lá que eu tenho que nadar, beleza, agora é perseverança, preciso perseverar, manter o esforço, foco, objetivo, mesmo tanta adversidade, para que uma hora eu chegue naquela margem, uma hora eu consiga sair dessa lama toda e uma hora eu consiga olhar de longe para essa lama e falar, meu Deus, onde eu estive e onde eu estou, né? Porque de fato, você pode estar lá nu, do lado de fora dessa piscina de lama, nu, completamente sem nada. Entendeu? Enquanto tem gente com os Royces da vida, com todos os seus bagulhos materiais de cabeça para baixo dentro da lama. Entende? Então, às vezes é melhor você estar com menos coisa, menos apegado, mais solto, entendeu? Para você ter condição de avaliar o contexto, o cenário e saber que caminho que você vai tomar. E não continuar na vida como se tivesse, enfim, com um lastro preso no seu pé. Enfim, então é isso. Pensemos sobre a perseverança, essa capacidade que nós precisamos ter de buscar algo na nossa vida que seja realmente modificador, algo que possa nos fazer sentido, efetivo para as nossas vidas, né? Porque de algum jeito, a partir do momento que a gente enxergar um objetivo maior que tem a ver com a nossa essência, que nos faça feliz, aí a gente começa a caminhar em direção a. Caso contrário, nós estamos meio sem saída, entende? E aí eu tenho que concordar com vocês. Sem essa perspectiva é muito complicado a gente gostar de estar por aqui, porque a vida, na minha opinião, ela é meio sem sentido, meio vazia. A gente precisa se colocar na praça, vamos dizer assim, se colocar em movimento para não deixar o cérebro criar dentro de nós um inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando a gente pega a palavra diabo, todo mundo vive falando do diabo, né, sem saber direito, mas o di é dois, né, esse prefixo di, abo, vem de ábolos, que é palavra. Então, quando você tem di, dois, ábolos, duas palavras, na verdade a tradução seria duas ideias. É a dúvida. Quando você está em dúvida, você tem duas ideias permeando a tua mente. E isso é o diabo, entende? Eu estou fazendo isso, mas eu não quero fazer isso. Isso é o diabo, isso é o inferno habitando a sua cabeça. Entende? Isso é uma coisa. E a outra coisa é, você tendo a possibilidade de deitar à noite e abandonar o seu corpo em viagem astral, que também de certa maneira é o objetivo desse canal, é divulgar isso, que é uma capacidade que qualquer pessoa tem.
uma vez você conseguindo visitar esse outro ambiente, essa outra dimensão e saber que tua vida não termina aqui, que isso aqui é só uma passagem, a tua perspectiva de vida vai mudar e aí você tem que caminhar, você tem que procurar o teu caminho, entende? Então eu acho que a reflexão continua e que eu transfiro para vocês a responsabilidade dessa reflexão também, né, para a gente se ajudar e a gente tentar encontrar um caminho que seja mais razoável do que essa vida cotidiana que a gente leva, onde às vezes a gente nem sabe porque uns se dão muito bem e outros se frustram muito bem e tá tudo certo, né? Enfim, precisamos refletir, precisamos nos ajudar para que a gente tenha condição de ampliar e desenvolver a nossa vibração, né? Para que a gente fique cada vez mais irmanado, mas de uma maneira positiva e não numa maneira onde uns exploram e outros são explorados, né? Então pensemos sobre isso. Beleza? Isso aí, gente. Obrigado, boa noite. A gente se vê em breve. Tá bom? Até.